Boa noite, paz do Senhor, amém? Que alegria poder estar aqui com vocês. Moisés passou essa grande responsabilidade de poder passar, estar ministrando para vocês algo que é tão real em nosso meio. Quem aqui nunca viu um Instagram na vida? Ninguém. Quem aqui nunca viu um YouTube na vida? Pois é, na época do tio Moisés não tinha essas coisas não. Era carta, pombo. Ele gostava de mandar assim para comunicar. Mas Deus tem sido muito bondoso conosco. Tenho certeza que Ele quer falar em nossos corações. Moisés me passou um tema que diz assim que Jesus é o nosso influencer e o diabo é o pai da fake news. Jesus é o nosso influencer e o diabo ele é o pai da fake news. E a parte mais interessante do mundo que nós vivemos hoje é porque é muito fácil a gente abrir o Instagram, abrir o YouTube, abrir o TikTok e ver pessoas que nos fazem encher os olhos. Pessoas que a gente olha e a gente fala assim, poxa, como eu queria ser essa pessoa. Como eu queria chegar perto dessa pessoa. Como eu queria ser um pouco mais parecida com essa pessoa. Talvez os meninos olham ali o Neymar e falam, meu Deus, como eu queria jogar 10% que esse rapaz joga. Como eu queria ter pelo menos 1% do dinheiro que ele tem no banco. As meninas às vezes olham outras meninas, outras mulheres e falam, meu Deus, poxa, queria ser parecida com essa mulher. Ó. E só que aquilo que eu tenho prestado muita atenção sobre a internet dos nossos dias de hoje é que a maioria das pessoas, a maioria dos influencers só mostram aquilo que eles querem mostrar. A verdade é que nem tudo daquilo ali que eles mostram é verdadeiro. Mostram só o lado bom da coisa. Você já viu aí que os influencers, a maioria das vezes, eles querem mostrar seus carros de luxo, suas roupas luxuosas, viagens maravilhosas e por aí vai. E a verdade é que o lugar mais feliz da vida deles, às vezes, é só o Instagram. É só aquilo que eles mostram. A verdade, às vezes, é que dentro do seu coração, é um coração podre. Não tem alegria, não tem felicidade, só tem trevas. Às vezes, aquilo que eles mais queriam eram amigos de verdade. Porque eles sabem que aquilo que eles têm do lado deles são só sanguessugas. Só parasitas, pessoas que querem às vezes o dinheiro, a fama que eles têm. Essa é a dura realidade que muitas das vezes nós não escutamos. Mas infelizmente nós como jovens e adolescentes, os nossos olhos às vezes estão mais focados no lado bom que eles mostram. E nós esquecemos que às vezes eles têm o lado ruim também. E por aí, então, para a gente poder começar, para mim liberar vocês, para vocês prestarem bastante atenção, eu quero dividir esse tema do Moisés em dois. Primeiro, então, Jesus é o nosso influencer. E o segundo, então, diabo é o pai da fake news. E aí a gente vai inverter, então. Primeiro a gente vai começar com o ruim e vamos deixar o melhor pro final. Vamos começar então, por que o diabo então ele é pai das fake news? Porque e as notícias? Alguém que sabe o que é fake news? Todo mundo sabe? Notícias falsas. Por que então que o diabo então ele é o pai então das fake news? Primeira coisa, porque ele é mentiroso. E aí agora eu quero ler com vocês lá em João 8:44. Vou ler bastante com vocês hoje. E diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio
e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Essa situação acontece quando Jesus se depara com uma mulher adúltera, ela é jogada na frente dele, e aí eles falam, e aí? Na lei de Moisés está falando que é para a gente apedrejar. E o senhor, o que o senhor fala que é para nós fazer? Ou seja, de um lado está aquilo de mais sagrado para os judeus, que é a lei, e do outro está Jesus. E aí a Bíblia mostra que aquilo que eles queriam era que Jesus desse uma brecha para que eles pegassem Jesus, apedrejassem, matassem. Eles já queriam exterminar Jesus de qualquer forma. E aí Jesus então começa a descorrer isso. Por isso que lá no começo do versículo fala que vocês são filhos de diabo. Jesus estava falando ali para os próprios fariseus. Então, por que o diabo é o pai da fake news? Porque ele é um mentiroso. Tudo que o diabo faz, tudo que o diabo vive, a forma que ele vive é inventando mentiras para as pessoas caírem. Na minha época, a gente ouvia muito mais falar sobre pessoas famosas que entregaram a sua vida para Satanás para ter um nível ali de declínio financeiro ou status e fama, mas depois, irmãos, é só ladeira abaixo. O diabo vem cobrar o dinheiro que ele emprestou, a fama que ele emprestou. E aquilo que acontece com essas pessoas são terrivelmente tristes. São mortes totalmente horrorosas. E ele prepara um caminho, ele prepara um lugar de uma forma que as pessoas enchem os seus olhos de cobiçam e querem. Imagine uma pessoa chegar para qualquer um daqui de nós e falar assim, ó, eu tenho para vocês o caminho do sucesso. É só me seguir. Eu dou para vocês no máximo 1 mês e todos vocês serão bilionários. Não é fácil de querer aceitar isso? Não é fácil? Quem aqui gosta, às vezes, de comer um arrozinho ali, às vezes sem uma carne, porque às vezes o papai e a mamãe passam por dificuldade? Eu já passei muito por isso. E aí chega alguém falando que vai me dar uma oportunidade de crescer na minha vida em 1 mês? 1 mês? E as pessoas caem. As pessoas querem isso. Porque é rápido, é fácil. Mas depois a conta chega, gente. E quando ela chega chegando. E aí ele vem bater na porta e cobrar aquilo que ele pediu. Conta-se uma história de que um dia o diabo bateu na porta de uma pessoa e falou assim, ô, deixa eu entrar aí, por favor, fazer companhia para você. E aí essa pessoa fala assim, não vai entrar não. Fecha a porta. Outro dia o diabo bate de novo naquela porta, ei, deixa eu entrar, por favor. Não, que não vai entrar não. E aí então diz a história que por várias e várias vezes, vários e vários dias, durou meses, o diabo batendo naquela porta e pedindo para entrar. Mas um dia o diabo chega, então, bate naquela porta e fala assim, não, peraí, então, deixa eu só colocar então só um preguinho lá dentro, só um preguinho naquela parede. Aí o rapaz fala assim, não, mas você vai me parar de me enjoar? O diabo, não, vou parar de enjoar, é só um preguinho naquela parede lá, ó. É só um preguinho naquela parede. Então pode, entra lá, bate. E aí o diabo vai e coloca aquele preguinho lá naquela parede e vai embora. Graças a Deus, né? Parou de encher o saco. Chega no outro dia, o diabo mete o pé na porta, entra e traz com ele, então, uma sacola cheia de sujeira, fedor, de coisas podres e coloca naquele prego. E aí o homem fala assim, ei, não, eu te falei que era só aquele dia e era só um preguinho. Ele, pois é, mas aquele prego é meu e eu coloco o que eu quiser dentro dele. E por muitas das vezes na nossa vida, aquilo que o diabo faz é colocar uma coisinha pequenininha na nossa vida. É bem pequenininha. E aí depois ele começa a colocar outras coisas,
outras coisas. Às vezes era só uma mentirinha. Essa mentira tem que ser 2 mentiras para a outra ser verdadeira. Depois vira 3, vira 4, vira 5. E quando a gente percebe, não dá para voltar mais. Estamos totalmente na mão de Satanás. Então, por isso que um dos motivos que o diabo ele é o pai da fake news é porque ele é mentiroso. Segunda, ele manipula a verdade. Gênesis capítulo 3, versículo 1. O diabo, então, ele é profissional em manipular a verdade. Diz assim, mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Deixa no versículo 1, por favor. Deus, ele constrói todo um jardim e coloca o homem e a mulher para morar lá dentro. E aí ele fala assim, vocês podem tomar conta de tudo. O dever de vocês é governar sobre essa terra. Eu quero que vocês tomem conta de tudo. Vocês podem usufruir de tudo. De todas as árvores. Todos os frutos. Com exceção de uma árvore que fica lá no centro do jardim. Essa árvore vocês não podem comer. Foi muito nítido aquilo que Deus falou para o homem. Mas aí a serpente, o diabo, ele dá um jeito de manipular aquilo que Deus falou. E aí ele chega assim, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto daquela árvore? E o que a mulher fez? Respondeu ela simplesmente, não é de todas as árvores, é só de uma. Mas aquilo que a serpente queria fazer, ela conseguiu, que era chamar a atenção da mulher. E muitas das vezes na nossa vida, como homem e mulher, aquilo que o diabo quer não é te arrastar de uma vez da igreja para o mundo. É chamar a sua atenção. É tirar a sua atenção, um pouquinho que seja, de Jesus. E colocar a atenção nele. Mas o diabo, ele não vem, gente. Como aqui fala, como um astuto. De todos os animais. O diabo não vem com um chifrinho, tridente na mão, rabinho e todo vermelhinho. Não. Porque aí a gente não ia querer ver aquele bicho feio e ia correr. Muitas das vezes, menina, o diabo vai vir como o rapazinho mais legalzinho que tem do colégio. Tentando te levar. Ué. Dando aquela chavecada que, meu Deus, que homem maravilhoso. Às vezes, meninos, sabe aquela menina que todo o colégio queria ficar? Ela vai dar moral pra você. Logo você que é feio, crente, pobre, não, mas ela quer você. Por quê? Eu sou sortudo, né, Paulo? Mas aquilo que o diabo quer é que você tire um pouquinho só da sua atenção da cruz. E olhe para ele. E esse é o momento fundamental para ele poder colocar em dúvida todas as outras coisas que Deus fez. Vamos ler comigo em Lucas capítulo 4? Lucas capítulo 4. E eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Repita comigo, cheio do Espírito Santo. Não. Como se ele tivesse cheio mesmo. Cheio do Espírito Santo. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? Espírito Santo. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão.
O diabo só queria algo de Jesus, chamar a atenção dele. Ei, Jesus, Jesus. O pessoal tá falando aí que você é Jesus, o Filho de Deus, é verdade? Rapaz, se é verdade mesmo, se você tem coragem, transforma essa pedra em pão para você comer, você tá com fome, 40 dias. Transforma essa pedra num pão para você comer, moço, encher sua barriga. E aí, muitas das vezes, com a gente que é crente, é da mesma forma. Ei, fiquei sabendo que você é brabo mesmo, você é doido. Você é bom demais da conta. Fiquei sabendo que você é um macho alfa, você comanda a sua vida. É verdade? É, sou mesmo, sou mesmo. Então, dá um pitaquinho aqui nessa cervejinha aqui, toma. Eu sei que manda na sua vida, ninguém manda no seu, então toma. Uai, não é verdade? Não é assim que funciona? Muitas das vezes nós damos a brecha que o inimigo quer por pura falta de entendimento. E aí o versículo 4 diz assim: Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Jesus não usou aquilo que ele pensava que era o certo. Ah, a minha mãe me falou que era o certo. Não, meu pai pastor falou para mim que a Bíblia tem que ser escrita assim. Não. Está escrito, Satanás. Está escrito. Mostra que Jesus, ele lia a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus. Se Jesus meditava, sabia da palavra de Deus, quem sou eu, Paulo? Pobre, nu, cego. Por que que nós, às vezes, deixamos tanto a palavra de Deus de lado? Se é aquilo que o próprio Jesus usava. E aí continua. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse, eu lhes darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e eu posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. E aí Jesus responde, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. E muitas das vezes, irmãos, aquilo que mais prende a gente, muitas das vezes, é essa insegurança, ou essa vontade que o ser humano tem dentro dele. Quem aqui não queria um Instagram verificado com 500 mil seguidores? Ninguém? Todo mundo aqui é crente, santo. Que benção, viu, Moisés? Pode já matar todo mundo que já está pronto pro céu. Não, aí não, calma, tio. Calma. Pera, calma. Quem aqui não queria estar cantando, louvando, pregando, não sei, jogando bola e um estádio cheio, cantando seu nome, falando, tal. É isso que o ser humano busca, é isso que o ser humano quer. Aquilo que o ser humano quer é a aprovação da sociedade. Isso está dentro do seu ser, dentro da sua genética, dentro do seu coração. É o pecado. Mas Jesus nos dá, de novo, novamente utiliza a Bíblia para contra-atacar aquilo que o diabo falou. Só que o diabo, ele entendeu, peraí, Jesus usou a Bíblia na primeira, Jesus usou a Bíblia na segunda, a terceira eu pego ele. E aí fala assim, ó, na continuação. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Porque está escrito. Gente, quem é que está falando que está escrito? O diabo. E o diabo sabe da Bíblia. E tem crente. E aí fala assim, aos seus anjos lhe dará ordens a teu respeito para que guardem. E eles se sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. E Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E aí, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou Jesus até o momento oportuno. E no próprio versículo mostra que Jesus saiu de lá
cheio da presença de Deus. Então o diabo tenta Jesus 1, 2 vezes, e aí vê assim, peraí, o caboclo é bom de Bíblia mesmo, né? Então agora eu vou pegar a Bíblia e vou usar contra ele. Peraí, Jesus, a Bíblia fala que vai ter anjos que te guardam. Então joga daqui para cima, se você é o filho de Deus, é claro, né? Não é eu que estou falando, é o Senhor que fala. Então joga daqui, que aí os anjos vão te guardar. E aí Jesus fala assim, não é assim que funciona. O poder de Deus não é para ser utilizado do jeito que eu quero, mas é da forma que Deus quer. E muitas das vezes, irmãos, o diabo vai usar na mente de vocês. Peraí, garotinho e garotinha. Vocês falam que são crentes, vão para a igreja, sexta-feira, 9h30 da noite, em vez de estar jogando um FIFA, assistindo um filme, maratonando na Netflix, sei lá, estando numa festa, vocês estão no sextou, vocês são filhos de Deus. Mas espera aí, vocês falam que Deus ama vocês, mas vocês estão nessa tristeza lascada, seu pai e sua mãe não te amam, aquela menina que você gosta, ela não te dá moral, acabou de te dar um toco. O menino que você gosta acabou de falar que você não serve para ele, que você é feio, que você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí as dúvidas vão sendo colocadas dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E quando nós paramos para pensar, nós falamos assim, uai, peraí, é verdade. Quer saber? Eu não presto mesmo, não. Uai, é verdade, eu sou péssimo mesmo, né? A minha mãe ontem falou que eu não ia dar em nada, é por isso que tudo na minha vida deu errado hoje, é porque eu não vou dar em nada mesmo, né? E eu vou contar uma história para vocês, abrindo o coração, de quando eu aceitei a Jesus. Aceitei Jesus, dentro da minha casa era minha mãe, meu padrasto e minhas 2 irmãs. Então era 5 dentro de casa. Eu fui o primeiro que vim para a igreja, sem a ajuda de ninguém. E aí eu apareço, entro aqui na igreja, primeiro culto, aceita Jesus, segundo domingo já estou aqui de novo. E aí comecei a ficar, desde os meus 16 anos. Só que um dia, na minha juventude, quando eu era jovem, a minha mãe, e é a minha mãe, mas por falta de maturidade, falta de coincidência, falta de amor de Deus na vida dela, soltou uma palavra na minha vida falando assim, eu preferia ver você no mundo do que no meio daqueles crentes. E para mim, por muitos anos, aquela palavra doeu no meu coração. E eu falava assim para mim, assim, rapaz, o que eu estou fazendo no meio desses crentes mesmo? Acho que era melhor eu gastar minha vida fazendo a minha vontade, do jeito que eu quisesse. Porque se a minha mãe, que é a minha mãe, falou isso para mim, deve ser verdade. Mas depois de muitos tempos, eu entendi que mesmo a minha mãe falando isso para mim, existia uma palavra em João 3,16 falando que Deus amava o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se naquele momento, ou aquilo que minha mãe falou, para mim parecia que ela não me amava, existia um Deus que estava acima de tudo, acima de todos, e falava para mim dia após dia, filha, eu te amo, e você vai continuar na minha presença. Então eu não quero saber se quem foi A ou B ou C, a pessoa responsável por te proteger e te cuidar, se falou palavras para você que você hoje às vezes se sente mal ou má. Aquilo que eu quero falar para vocês é que existe um Deus acima de tudo e acima de todos, que diz para você dia após dia, filho, filha, eu te amo. Filha, filha, eu entreguei o meu próprio filho por vocês. Filha e filho, eu quero ter um relacionamento com você. Se aquele moço, aquela moça, a única coisa que quer de você é te usufruir e tentar brincar com seus sentimentos e com suas emoções, existe um Deus que fala, não, eu quero cuidar de você, porque eu te amo, eu te quero, eu te cuido. Por isso que muitas das vezes nós, como jovens e moços e moças, a gente para olhar em lugares que não é para olhar. Existe um Deus que ama você e quer você. E você não precisa demonstrar nada, não existe nada que você faça para que Deus te ame mais.
E nada que você faça para que Deus te ame menos. Ele te ama e Ele te quer. E já existe uma porta colocada em sua frente só para você abrir. Existe um livro denominado A Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz que diz assim, ó: a estrada segura para o inferno. De fato, a estrada mais segura para o inferno, ela é gradual, declive suave, macio sobre os pés, sem curvas repentinas, sem marcas, sem placas de sinalização. Esse livro que eu acabei de citar é um livro que diz Cartas de um Aprendiz ao Seu Diabo. É um diabo nível 3 ensinando um diabo nível 1. Como que ele faz para entrar na vida de alguém e acabar com essa vida? E aí uma dessas situações ele fala que a estrada para o inferno melhor que tem é a gradual. Ele não vai te dar uma louca, pegar você pelos cabelos aqui e te jogar lá no mundo. Não. Hoje você não sente muita vontade de orar e não ora. Amanhã você não está muito afim de jejuar, ficar sem comer para quê? Aí não jejua. De repente sua mãe fala para você obedecer e você era ótimo. Você era um ótimo filho, mas ela velha não sabe de nada não. E quem sabe é eu. Eu sei. E quando vocês perceberem, vocês chegam, o tio Moisés chega em vocês e fala assim, ó: ei, o que foi que vocês saíram da igreja, sumiram, não tá vindo mais e tal? Ah, tio Moisés, que nem sei. Quer saber de igreja mais, não? Mas por que tá acontecendo com você? Mas nada, eu só descrencei. Mas vocês não perceberam que a raiz do problema estava lá na primeira vez que falava assim, ó: vai ter a sexta-feira de Chose, vamos? Vou nada, tô cansado. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Porque cada atitude nossa, gente, é um degrauzinho que nos leva ou para mais perto de Deus, ou uma rampa que nos leva cada vez mais perto do diabo. E aí a gente agora vai parar de falar do coisa ruim e vamos falar da coisa boa agora. A segunda parte, então, do tema fala que Jesus é o nosso influencer. E aí eu queria fazer essa pergunta para vocês. Por que Jesus é o nosso influencer? E a gente vai parar para pensar que todos esses influencers que tem por aí, existem os bons e existem os ruins. Existem os que só mentem e querem enganar você. Tipo aquela frase assim, ó: pessoal, entra nessa plataforma que essa plataforma está pagando. Ninguém ouviu isso não, né? Tem aqueles outros também muito legal que falam assim, ó: vinha para a Bet é o seu canal de jogar e ganhar. Aposte com segurança. Satanás apostando também, de jeitinho. Mas existe outros influencers que realmente importam com as pessoas e querem o bem delas. Paulo, mas como eu vou fazer para saber se esse influencer é bom ou é ruim? Se ele só não está postando as coisas boas, se só está passando os dias de glória, os dias de luta, ele nem posta no Instagram. Como que eu faço? Relacionamento, gente. Mas existe um influencer que quando ele veio aqui na Terra, ele abalou geral. Teve um influencer que quando ele veio para a Terra, ele mudou todos os paradigmas. Existiram pessoas que tentaram, como é que fala mesmo quando cancelar? Tentaram cancelar ele de todos os jeitos. Tinha o tal do Fernando de Moraes lá que queria derrubar a conta dele no Instagram de todo jeito. A Bíblia fala que de vez em quando alguém chegava até Jesus, colocava ele preso no lado, pegava as pedras, e a Bíblia fala assim, ó, e Jesus se retirou deles. Aí eu fico assim, como que retirou dele? Sabe, com a pedra? Estava querendo matar? Meu Deus do céu. A primeira coisa que Jesus é o nosso influencer é por causa que ele tinha hombridade. Hebreus 4:15. Esse Jesus
Diz assim em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Esse Jesus, ele é alguém justo, fiel e digno. A Bíblia fala que ele, sendo igual homem, igual eu e você, ele foi tentado em todas as situações. Ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele ficou triste. Todas as situações que nós passamos, Jesus passou também. Mas ele decidiu por bem. Ele não queria fazer a sua vontade, ele queria fazer a vontade de Deus. Da mesma forma que existe pessoas no Instagram mostrando as partes boas, Jesus ele chama nós para ter uma caminhada digna de relacionamento com ele. Ele chama eu e você pelo próprio nome. Venha ter um relacionamento comigo. E Jesus, ele não tenta de maneira nenhuma esconder os erros dele. É porque ele não erra. Ele está aberto para você entender e ver quem é Jesus. Jesus, uma vez, ele chamou alguns discípulos e... Ei, segue-me. Olha lá, os 3 seguindo ele. De repente, começa a chamar mais um, chama outro. De repente, 12 pessoas. E essas 12 pessoas começavam a andar com Jesus 24 horas por dia. Andava com ele, via tudo que Jesus falava. As suas falas, seus gestos, seus olhos. Tudo, 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 tudo. E aí, de repente, chega um momento que Jesus pergunta para eles assim: Ei, quem é que as pessoas dizem que eu sou? Ah, uns dizem que você é um profeta. Ah, outros dizem tal e tal. Tá, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E a pergunta que tem é: quem tem a coragem de, às vezes, bater no peito e falar assim: E aí? Olha para mim e segue todas as minhas condutas. Jesus é esse que batia no peito e falava assim: se você olha para mim, você olha para o Pai. Se você me segue, você agrada ao Pai. Era só fazer um Ctrl+C e Ctrl+V em Jesus. Jesus, então, ele é o nosso influencer porque ele tem hombridade, ele é digno e ele é justo. Outra coisa, ele tem uma mensagem eterna. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é Santo de Deus. Nós cremos e conhecemos. Essa palavra conhecer aqui vem de ver, de andar com eles, de estar... Recebe mais um pouquinho. Me ouve mais um pouquinho. Me adore mais um pouquinho. Se relacione mais um pouquinho comigo. Deixe de olhar para aquilo que os seus olhos carnais conseguem ver e abre os seus olhos espirituais para aquilo que eu quero mostrar para vocês. Para o mundo, vocês são só mais uns adolescentes. Para o diabo, são almas que ele quer levar para o abismo e para o inferno e tudo bem. Mas para Jesus, vocês são filhos e filhas que eles amam, que ele quer ter comunhão com vocês. Para vocês, são homens e mulheres que têm com ele o grande potencial de abalar o mundo. Com vocês, é a geração que está se levantando agora, para ele, é a geração que está se levantando para fazer uma grande diferença nessa nação. Antigamente, as pessoas se preocupavam muito de ver pregadores, pregadoras, cantores. Não, mas eu hoje vejo uma geração que Deus está levantando para ser médicos de Deus, enfermeiros de Deus, engenheiros, políticos que agradam a Deus. E aonde estiverem serão luz do mundo. É essa geração que Deus quer levantar nos últimos dias. Homens e mulheres que querem ouvir a sua voz. E por que Jesus
é o nosso influencer. Porque ele importa com você. Os outros influencers que estão por aí estão nem aí para quem é você. Os jogadores de futebol, os times de futebol não querem nem saber por que aquele tanto de bobo tá brigando e perdendo a vida lá. Para vocês, para eles, vocês são só números. Romanos, capítulo 8, versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus importa com você. Mesmo que as situações, as outras pessoas falam ao contrário. A verdade é que Jesus importa comigo e com você. A verdade é que Ele te ama. A verdade é que Ele quer se relacionar com você. A verdade é que você não é só mais um número aqui no IBGE ou nas outras listas que tem por aí. A verdade é que você é um jovem e uma mulher, um homem e uma moça, que Deus te ama. Deus deu seu único filho por você. A verdade é que Ele quer se relacionar com você. Jesus, ele já tem tudo, gente. Ele não se aproxima de nós por meras vontades banais ou por interesses, não. Jesus se aproxima de nós porque ele nos ama. Não nem tem altura, nem profundidade que nos separa do amor de Deus. Se coloca de pé. A verdade é que a vontade do diabo é consumir todos os filhos e filhas de Deus. Sabe por que ele quer fazer isso? É porque é a única forma que ele tem de atacar a Deus diretamente. Então ele ataca eu e você. Hoje, quando eu vim para cá, eu deixei o Heitor Felipe, meu filho de 3 anos, lá vomitando lá em casa com a minha esposa. E ele estava da terceira vez já que ele estava indo vomitar. E ele ataca o Heitor Felipe porque ele sabe que atacando ele está atacando diretamente a mim. Porque eu sou o pai dele e amo ele. Por isso que quando ele ataca eu e você, ele sabe que ele está atacando diretamente a Deus. Não é porque você é bonitinho cuticute da mamãe. E a verdade é que se ele ataca vocês, sabendo que está atacando Deus, ele sabe também que Deus ama vocês e protege vocês, livra vocês e guarda vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos, abaixem suas cabeças. E nesse momento eu vou orar por vocês e eu quero que vocês façam uma leve reflexão. Quais são as atitudes de vocês? São as atitudes do pai mentiroso ou do pai verdadeiro? E se nesse momento de oração você sentir que a sua vida não está no nível que você queria, se você sentir que a sua vida não está nem um pouco perto de Deus, se as suas atitudes estão mais para lá do que para cá, eu te peço para você se aproximar aqui do púlpito, que eu, o Éder, o tio Moisés vai orar por você nessa noite. E a partir de hoje você vai sair daqui com um coração ligado em Cristo. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem trazido, meu Pai, aqui homens e mulheres, jovens, moças aqui para sua casa, Deus. Pai, essa palavra, meu Pai, a qual o Senhor colocou nos nossos corações, Jesus, é porque nós queremos ter, meu Pai, o Senhor como exemplo das nossas vidas. Essa palavra, meu Pai, é que nós queremos ter o Senhor, meu Pai, como o principal, o alfa, o ômega, o princípio e o fim do nosso ser. Deus, nós não queremos mais ter atitudes do pai mentiroso. Nós não queremos mais, meu Pai, ser chamados de filhos do diabo. Nós queremos ser filhos de Deus.
Pai, nesta noite, Deus, nós colocamos as nossas vidas, meu Pai, perante o Senhor, porque nós te louvamos e agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor, meu Pai, é o exemplo de justiça, de honra, de amor, de fraternidade. O Senhor, meu Pai, é o exemplo que nós queremos guardar em nossas vidas. E aquilo, meu Pai, que nós pedimos para o Senhor, é para que o Senhor venha estar nos abençoando, nos tocando e nos livrando de todo mal. Que Satanás hoje possa vir olhar para esta igreja e ver que existe uma geração que está se levantando, uma geração a qual Deus está colocando as suas mãos agora, uma geração a qual Deus está levantando, ensinando, doutrinando, discipulando, uma geração que vai se levantar e vai ser a luz da terra, vai ser a luz do mundo, a geração a qual, meu Pai, Deus vai estar com eles, e não vai ser muitos, meu Pai, não precisa de muito, o Senhor só precisa de 300, 3, 4, 5, 10, 50, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor prefere a qualidade, e aqui está corações de homens e moças que estão se rendendo a Ti, corações, meu Pai, que o Senhor poderá usar conforme o Senhor desejar. Esta noite é isso que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se sentar, agradeço a oportunidade. Obrigado, Moisés, por ter essa coragem. Amém, glória a Deus, palavra maravilhosa, né? Deus falando nossas vidas. Gente, vamos ficar de pé, vamos estar finalizando. Nesse momento, gente, de finalizar, eu quero que você estende a sua mão do lado da sua casa, da sua família, entendeu? E cada um ore, entendeu? Em prol da sua família, tá bom? E aí vamos estar finalizando, tá? Grandioso Deus, Deus de maravilha, Senhor, muito obrigado por essa noite, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, de ter ouvido a Tua palavra, da Tua palavra ter tocado em nossos corações, ó meu Pai. Que essa série, meu Pai, não fique somente nesse mês de maio, mas sim, meu Pai, fique no coração de cada adolescente, ó meu Pai. E o que eles aprendam aqui, ó meu Pai, nesses três sextas-feiras, ó meu Pai, que eles levem para casa deles, ó meu Deus, pois eu te peço no nome de Jesus, amém. Amém. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre, e amém.